Leandro, o que eu devo falar na primeira reunião com o cliente? Leandro, o que eu não devo falar na primeira reunião com o cliente? Ou, Leandro, como fazer o cliente querer fechar um contrato comigo? Antes de mais nada, eu sou Leandro Amaral e gostaria de pedir para você se inscrever agora no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like no vídeo e também conhecer todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no meu site. Acesse na descrição. Você já teve essas dúvidas? Se sim, eu vou te dar algumas dicas para ajudar nessa etapa da reunião para que vire um contrato fechado, para que vire dinheiro no seu bolso. Muito legal, não é? Então, tem muitas dicas do início ao fim nesse material que eu estou apresentando para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou com projetos desde 2009 e eu sei como te ajudar. Então assista o vídeo inteiro, porque a sua carreira pode ser fortemente impactada com os conteúdos que eu disponibilizo aqui. Eu sei que é um vídeo mais longo, né, do que você está acostumado a ver no meu canal, mas eu só peço para você ter um pouco de paciência, absorve tudo aquilo que eu falar aqui para você, o que for bom você simplesmente pratica. Tudo aquilo que você gostar, implementa no seu negócio. Então eu vou te passar dicas e orientações com base nas centenas de reuniões de clientes que eu já participei. Beleza? O tema de hoje é o que fazer e o que não fazer na primeira reunião com o cliente de arquitetura. Mas serve também para engenharia, serve também para design. Então seja muito bem-vindo ao programa Meu Escritório de Sucesso. Aqui nós discutiremos as estratégias na sua jornada para você ter o seu escritório de sucesso, aumentando o seu reconhecimento e faturamento com arquitetura, engenharia e design. Eu sou Leandro Amaral, arquiteto especialista em captação de clientes pela internet com projetos realizados em 6 estados e 9 cidades diferentes no nosso Brasil. Então, primeira dica que eu quero começar a te falar é: nunca fale sobre o seu preço antes da hora. Esse é o primeiro ponto que eu acho interessante. Evite, primeiro você precisa entender o que o cliente realmente precisa. Até porque você precisa ser craque já em precificação para você poder montar um preço rápido aqui sem uma reunião mais completa. Então, por isso, evite. Por falar em precificação, já tem um material disponível para você analisar as várias formas sobre precificar o seu serviço. Já está disponível, é só você acessar, beleza? Mas, enfim, evite dar esse preço de cara, até porque você precisa mostrar para o seu cliente que você vale o que você vai pedir, para saber o quanto que você precisa pedir. Entendeu? Para você saber exatamente o preço que você vai cobrar, você precisa de um excelente briefing. Esse aqui também vai ser um tema de outro material que eu vou disponibilizar para você. Então, se o cliente de cara já vier te buscando por preço, diga que primeiro precisa conversar, entender as necessidades para você conseguir formular o seu preço. A mesma coisa a marcenaria. Você não chega lá, pede um móvel planejado, eles te dão o preço de cara. Eles têm que fazer um pré-projeto, no caso deles, eles têm que fazer um pré-projeto, eles vão dizer quanto que eles vão gastar e aí sim eles vão compor o preço dele. Então, a mesma coisa nos nossos serviços. Se o seu cliente insistir, diga que realmente você não consegue dar o preço sem entender a real necessidade desse cliente. Por que eu falo isso? Porque, assim, de todos os clientes que eu já atendi, também de vários relatos de vários colegas, se você não der o preço antes, vai te evitar 2 grandes problemas. Você sabe quais problemas são? Evita do cliente fugir por você dar um preço alto, e alto é relativo. Por que alto? Porque às vezes o cliente não viu os benefícios que você entrega e também evita de você ter prejuízo por dar um preço baixo. A gente sabe que quando a gente dá um preço baixo, viu que a gente fez errado e quer aumentar o preço, o cliente vai reclamar. Entende? Você deu um preço para ele, agora você quer cobrar mais caro? É chato mesmo a situação. Então, diga para o cliente vir conversar, você mostra o seu trabalho, ele entende. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? O ponto é, não fale do preço até você ter certeza do preço que você vai cobrar, que vai cobrir os seus gastos e os seus lucros. Muitas vezes você não vai conseguir falar o preço na primeira reunião. Nesse caso, o que eu sempre recomendo? Marque uma segunda reunião, reunião que eu chamo de fechamento mesmo, né? Também já tem um material sobre isso, onde eu falo de dicas de como fazer o cliente fechar com você, é só você acessar, beleza? Agora vamos supor o seguinte: Leandro, eu tenho bastante experiência, eu posso dar meu preço na primeira reunião? Você até pode dar o seu preço na primeira reunião perfeitamente, tentar fazer o fechamento já nessa primeira reunião. Até porque, se o cliente não sentir segurança em você, quem garante que ele vai vir na segunda reunião, que é na reunião que você vai dar o preço? Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Mas você tem que ter bastante experiência para você fazer o preço na primeira reunião e tentar fazer o fechamento. Mas só falha após você entender as reais necessidades desse cliente e demonstrar todos os benefícios que o cliente tem ao te contratar. Por exemplo, você vai levar 2 imagens renderizadas, você vai levar uma animação, enfim, você precisa saber tudo aquilo que o cliente precisa e saber tudo aquilo que você vai entregar para o cliente. Então, não fale o preço antes, beleza? Combinado?
Entenda esse primeiro ponto, já vai ter valido o vídeo inteiro. Então, vamos continuando aqui para os próximos tópicos. Antes da gente falar do preço, o que eu sempre recomendo? Seja nessa primeira reunião ou em outra, caso você for fazer uma reunião de fechamento, a gente precisa focar nos pontos que vão levar o cliente a ter mais segurança em você. Um desses pontos é você se preparar para essa reunião. É importante tudo isso que eu vou te dizer aqui, por exemplo, esteja preparado para o caso do cliente resolver te testar. Pode acontecer que esse cliente não saiba nada sobre construção, mas assim, normalmente a maioria deles, nos casos que eu já presenciei, conversa com colegas, esses clientes já conversaram com parentes sobre construção, eles já conversaram com alguém sobre reforma, eles já pegaram referência talvez de pedreiros, eles já pegaram referências de curso, seja com amigos, seja com vizinhos, seja com quem reformou, com arquitetos. Por isso é importante você se preparar. A primeira reunião com o cliente, principalmente para quem está começando no mercado de trabalho, dá um pouco de medo. E isso é perfeitamente normal, porque ninguém ensina a resolver esse problema na faculdade. Isso não é ensinado na faculdade. Os clientes não vão lá na faculdade contratar um estudante. É normal ter um pouco de segurança, pois é uma nova situação, né? Os imprevistos podem surgir, perguntas desconcertantes podem surgir, você pode falar coisa que você não sabe, enfim, mas tenha calma. Nesse momento que você vai estar à frente com o cliente, é necessário você estar preparado, você se preparar para que tudo corra bem, para o cliente sentir confiança em você. Outro ponto é tentar imaginar o que pode acontecer na reunião, tanto de bom quanto de mal. Tente imaginar perguntas que o seu possível cliente poderá fazer, tipo, qual que é mais barato, telhado embutido ou aparente? Quantos por cento mais caro, fulano, fica para eu fazer a casa com laje? Será que eu faço a casa com laje? Será que eu faço ela sem laje? O que é mais barato, sobrado ou casa térrea? Mas dependendo do seu grau de experiência, pode ser que não venha nenhuma pergunta à sua mente. É sinal que você está iniciando no mercado, mas não se preocupe. O que você não souber responder, diga que vai pesquisar e que vai responder. Só sugiro fortemente não gaguejar. Essa segurança do cliente falar, qual que é mais barato? Casa com laje, o que é mais barato? Casa com telhado aparente ou casa com telhado embutido? O telhado aparente, o telhado embutido, ele tem custo. Tá, mas que custo que ele tem? Quantos por cento mais caro? É isso que eu estou querendo dizer. Faz sentido isso que eu estou querendo dizer para você? Tenha segurança na sua palavra. É diferente. O arquiteto, o que é mais barato? Casa com telhado aparente ou casa com telhado embutido? Olha, fulano, eu não sei o preço aqui na região, acabei de chegar, eu vou checar essa informação para você, porque essa informação pode variar de região para região, mas assim que eu tiver resposta, eu vou te atualizar. Mas, geralmente, nos casos que eu já vi, nos estágios que eu já passei, normalmente o telhado embutido ele é mais barato, a gente economiza na madeira, vai gastar um pouco mais aí com rufo, vai gastar um pouco mais com a calha, mas a calha também para telhado aparente, ela normalmente vai, porque as pessoas colocam a calha pelo lado de fora, mas eu vou confirmar para ter certeza e te passo, beleza? Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Não é diferente a entonação do que você ficar, eu não sei. Perfeitamente a gente não saber de todas as respostas, mas a diferença está em como que a gente fala que a gente não sabe dessas respostas, entendeu? Bom, existem aquelas pessoas que não têm muito o jeito de falar, né? Continuando aqui nossos tópicos sobre o que falar na primeira reunião e o que não falar, tem pessoas que não conseguem se expressar tão bem fisicamente quanto com ideias. Então, por exemplo, aqui eu estou gesticulando com você, eu consigo, assim, eu estou num grau de satisfação com a minha apresentação, eu fico tranquilo com isso, eu não fico nervoso, entende? Para mim é tranquilo. Tanto é que a apresentação com clientes também é perfeitamente tranquilo. Mas isso eu adquiri com o tempo. E vamos supor, você que está no começo, talvez você não tenha toda essa segurança. Então, se você não tem, saiba que é perfeitamente normal, mas às vezes está mais ligado à sua personalidade do que na falta de habilidade em você se expressar. Às vezes você é uma pessoa mais tímida, simples, mas é claro, a gente tem que aprender essa habilidade de se expressar, a gente tem que aprender essa habilidade de saber vender o nosso pitch, entende? Eu tinha muita timidez. Como que eu venci? Tocando na igreja. Todo final de semana eu tinha que estar lá. Isso me ajudou muito e hoje eu estou aqui gravando para você. Se você vê o Leandro de 10 anos atrás, não é o mesmo Leandro de 10 anos hoje. O Leandro de hoje não vai ser o mesmo de 10 anos no futuro. Então, outro ponto, a sua imagem não é o foco da reunião, né? A sua pessoa em si. Mas isso não faz com que ela deixe de ser importante. Pesquisa no Google sobre a importância da imagem em reuniões de fechamento. Nós estamos sendo julgados visualmente a todos os momentos, a todo momento, para o bem ou para o mal. Então, quantas histórias nós já ouvimos de pessoas que foram em alguma loja comprar algo, comprar uma geladeira e foram mal atendidos por estarem sujos. Por exemplo, tem aquelas pessoas que trabalham em mecânica, sai lá cansado, 6 horas da tarde, sai meio-dia da mecânica, sujo de graxa, preciso comprar uma geladeira, preciso comprar um sofá.
Chega lá, os vendedores olham com aquela cara, esse cara não tem dinheiro. Por quê? A gente parece que essa cultura de o dinheiro está associado à aparência da pessoa. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Quando a gente vê um mendigo na rua, o que a gente já imagina? O ponto é, a gente é julgado, isso é fato. Então, por isso, se você é um arquiteto, você deve se vestir pelo menos bem. Não me refiro a terno. Se você gosta de shorts igual eu, por mim eu viveria de shorts e chinelo. Para mim é o mais confortável possível. Pode ser um shorts, mas esteja bem vestido. Esteja bem vestida. Como dizem por aí, dê aquele tapa no visual. Não vá numa reunião com um cara de quem acabou de acordar descabelado. Lógico, toda regra tem sua exceção, mas não trabalhe na exceção, trabalhe mais ou menos na regra, pelo menos de início, para você ter mais facilidade para alcançar o seu sucesso. Está em alta agora, por exemplo, o estilo mais descontraído, cabelão, meio largado, enfim, vista-se como quiser, mas saiba que isso influencia na percepção de terceiros sobre a nossa imagem, principalmente no início da carreira. Por isso eu sugiro, vista-se bem, e se esse vestir bem esse termo vestir bem é relativo, para um de um jeito, para outro de outro jeito, mas tenta ver mais ou menos a média, a base, como é que é, e tenta seguir mais ou menos aquilo ali. Faz sentido? Pelo menos talvez aí é o conselho que eu dou nesse início de carreira para você não se perder nesse ponto de aparência e de imagem. Creio que você tenha me entendido, não é mesmo? Então, vista-se bem, principalmente na época de faculdade, se você ainda está estudando, que é quando a gente vai para estágios, a gente vai para obra, ou até mesmo na aula, isso já ajuda no nosso marketing desde cedo. Eu te falo isso porque creio que essa seja uma dica válida. A sua imagem pessoal tem o poder de transmitir às pessoas que nos rodeiam a credibilidade e segurança, como ela tem poder de transmitir que eu não posso confiar naquela pessoa. Olha lá, será que ele realmente vai dar conta? Então a gente está nessa cultura ainda meio ligado à aparência. Assim como tem pessoas que não se importam com a aparência e são muito mais inteligentes com pessoas que se importam com a aparência. O fato é, tenta não seguir a exceção. Segue mais ou menos a regra para você pelo menos começar. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Essa imagem que eu me refiro também não diz só respeito à aparência física ou à forma de se vestir, mas também a forma de se comportar. É o que eu falei lá atrás, as suas atitudes, a sua ação, a sua postura, entende? Você olhar no olho do seu cliente, tudo isso faz diferença. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Então, a partir do momento que a gente entende a imagem que o cliente espera de nós, para a gente não dificultar o nosso início de carreira, e que a gente está sendo sempre observado, sempre julgados durante uma reunião, fica muito mais fácil a gente ressignificar a forma de vestir e a postura durante a reunião. Resumindo, vista-se bem, faça o seu nome, depois vista-se como quiser, que provavelmente isso não vai te prejudicar com os clientes. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Então, outro ponto importante nas reuniões é o tempo da reunião. Primeiramente, o que eu quero dizer para você? Honre o horário que você marcou. O tal do brasileiro tem a mania de se atrasar para tudo. Eu acho isso uma tremenda falta de respeito com o tempo da pessoa que está esperando a gente. Imprevistos acontecem, é claro, mas avise, dê satisfação. Quando atrasam com a gente não gosta muito, não é mesmo? Mas será que a gente cumpre com a nossa palavra? Tenta entender o que eu estou querendo dizer aqui para você. O que pode acontecer muito é do cliente atrasar, principalmente se você for novato, sem muitos contatos, sem muito marketing, sem autoridade no mercado. Às vezes pode acontecer do cliente ligar em cima da hora e desmarcar porque houve imprevisto, ou simplesmente ele pode não vir e não avisar. Mas como você está iniciando, como você quer aumentar os clientes, você precisa passar todas as melhores impressões possíveis. Inicie a reunião no horário combinado com o cliente, reserve um tempo para falar, para ouvir o cliente, para fazer e responder as perguntas e planejar os próximos encontros, as próximas reuniões. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Se você está em início de mercado, honre com a tua palavra. E se você também já está avançado, honre com a tua palavra. Você precisa ser reconhecido. Quem precisa de fazer os projetos é você. Quem precisa se destacar no mercado de trabalho é você, entende? Então, cumpre com o seu cliente. Outro ponto também, nessa primeira reunião com o cliente, eu diria para você investir mais tempo ouvindo ele do que falando, mais tempo ouvindo ele do que você mesmo falando. E quando você for falar, mostre os seus elementos de autoridade, que será tema de outra gravação. Tá? Eu vou abordar um pouco mais sobre esses elementos de autoridade em outra gravação. Mas enfim, mostre seu portfólio, mostre fotos da obra, mostre premiações. Por exemplo, quando a gente vai no médico, o médico fala, fulano, tá, o que você está sentindo? Ah, eu tô com isso, tô com dor aqui, tô com dor ali, eu tô assim, tô sentindo uma pontada aqui, não sei o quê. O médico mais te escuta do que o médico fala. Então é isso que eu sugeriria para você, é isso que eu faço nas minhas reuniões. Escute mais o seu cliente nas primeiras reuniões. Não tem que ser aquele cara chato que fica toda hora interrompendo. Deixa o seu cliente falar, ele tá querendo falar, ele precisa falar. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Deixa tudo preparado, os materiais que você precisa
para fazer essa reunião com o cliente mais produtiva, uma reunião mais eficiente. Se você precisa de um computador, se você precisa de um tablet, já esteja com tudo preparado aqui para você conseguir fazer essa reunião da melhor maneira possível. O cliente ele tem que sentir confiança em você. Tá, outro ponto que eu sempre indico é a oratória. Se você tem muita dificuldade, assim como eu tinha, é válido você procurar por cursos de oratória, praticar antes da reunião as suas falas. Se você não tem experiência com as reuniões, peça para algum amigo se fingir de cliente e você faz a apresentação dos seus serviços para ele. Tipo teatro, eu fiz muito isso na igreja também. Isso me ajudou muito a me expressar um pouco melhor. Assim você se familiariza mais com você mesmo nas suas apresentações. Você vai sentindo mais confiança na sua fala. Você vai conseguindo se expressar melhor. Peça para o seu amigo fazer perguntas do que não entendeu. Essas dúvidas deles provavelmente também pode ser as dúvidas do seu cliente. Assim, o seu amigo faz alguma pergunta para você, ele te pega de surpresa. Isso mostra como que vai ser a sua reação. Você vai conseguir entender um pouco. Ah, ele fez essa pergunta, como que eu me senti? Será que eu gaguejei? Entendeu? Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Quando você for para uma reunião de verdade, não deixe o nervosismo te atrapalhar. Assim, dessa forma você vai conseguir fazer com que tudo flua melhor e a conversa não seja robótica. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Treine bastante em casa, treine com amigos. Se você não treinou o suficiente na faculdade, procura alguém para te ajudar a treinar, fala, olha, faça umas perguntas meio diferentes para mim, para ver como que vai ser a minha reação, entende? Tudo isso ajuda a gente começar a perder o medo dessa primeira reunião com o cliente, faz sentido? Então, durante essa reunião, a sua fala tem que ser firme, estou falando isso aqui o tempo inteiro, a sua fala firme, mas você tem que ser cordial, você tem que transmitir confiança, você tem que transmitir domínio daquilo que você está falando. É muito mais fácil você perder um cliente por não saber se comunicar do que você não saber exatamente a resposta de todas as perguntas do seu cliente. Lembra que eu disse, olha fulano, eu não sei a resposta dessa sua pergunta, mas eu vou procurar uma resposta e quanto antes eu vou te informar. É diferente de você, eu não sei, não, mas, gente, escuta o que eu estou falando para vocês. O problema está na gagueira, na hora que alguém faz uma pergunta diferente para você e você não sabe para onde que você vai. Saiba, a oratória com excelência vem pela prática. Não adianta, se você não tem prática, se você tem oratória ruim, se você tem medo, com a prática que você vai perder isso. Não tem receita para essas coisas, entende? Mas com planejamento e método de apresentação definido, você entender mais ou menos como vai ser a sua reunião do início ao fim, fica muito mais fácil de você organizar a sua fala. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? A partir do momento, então, que você já entendeu tudo que eu te disse até aqui, agora a gente vai entrar num ponto que você tem que redobrar o seu cuidado. A conexão com o cliente. Ela é muito importante. Para você poder elaborar o projeto para alguém, você precisa conhecer essa pessoa. Você precisa saber das suas necessidades. Da mesma forma, o médico, ele precisa saber para dar o remédio, para passar o exame, ele precisa saber das necessidades do paciente. Então, a gente precisa entender as prioridades do nosso cliente, a gente precisa entender as limitações do nosso cliente. Às vezes o nosso cliente quer fazer uma mansão, mas ele tem lá 100 mil reais. E aí? Não tem como fazer, entende? Então isso pode parecer meio clichê, mas eu cansei de ver colegas não fazendo as perguntas corretas e se prejudicando por não projetarem aquilo que realmente os clientes precisavam. Lembre-se dessa frase, vendo o que os clientes querem, mas entregue aquilo que os clientes precisam. Eu já dei um exemplo aqui nessa série de materiais que eu estou fazendo para você, onde eu falo de um casal de 50 anos que quer uma casa para eventos sociais com amigos, família, mas você que é inteligente, você foi perguntando sobre a rotina, sobre quem mora na casa, e descobriu que, por exemplo, uma mulher tem dores na coluna. Também, através dos seus questionamentos, você descobriu que talvez a mãe desse senhor de 50 anos pode no futuro vir a morar com ele, por conta da idade avançada dela. E a pergunta que eu te faço é, você vai fazer uma casa gigante, porque o cliente disse que quer uma casa gigante e eles querem fazer festas. Mas quem que vai limpar essa casa, sendo que eles não têm dinheiro para pagar uma empregada? Eles falaram que não vão contratar uma empregada. E no futuro, se a mãe desse senhor for morar com eles, será que já não faz sentido você já projetar essa casa de acordo com o que eles precisam? Você projetar, às vezes, um banheiro um pouco maior para girar uma cadeira de rodas, para você conseguir fazer uma adaptação. Como que você descobre tudo isso? Perguntando. Esse exemplo que eu dei é um exemplo hipotético. É difícil alguém que tenha todas as limitações vai vir querer fazer uma casa grande. Mas pode acontecer, ou pode acontecer outras situações. Eu quero que você entenda o conceito. Faça a pergunta para o seu cliente. Tente saber da rotina da casa, quem mora, os gostos dessas pessoas, os desejos, os sonhos. Quem tem, se eles vão morar, se eles têm pretensão de morar nessa casa para a vida inteira, se vão morar para a vida inteira, a casa tem que ser um pouco mais larga, os corredores mais largos, os banheiros mais largos, para fazer uma adaptação no futuro. Essa casa é para venda?
Tem muitos profissionais que não perguntam a fundo mesmo, a finalidade dessa construção. Se tem a possibilidade de no futuro alguém vir a morar, no futuro a sua filha tem a chance de vir morar com vocês acham que vale a pena pensar num quarto a mais, ou vocês acham que isso não vai afetar na rotina de vocês? Como que vocês pensaram sobre isso? Isso pode acabar influenciando no seu projeto. Somente perguntando vai ser possível garantir o alinhamento das ideias para você conseguir ter uma base necessária para você superar as expectativas do cliente e você realmente entregar aquilo que ele precisa. Então, demonstre flexibilidade, demonstre dedicação para solucionar os problemas e sanar as dúvidas do seu cliente, faça perguntas inteligentes, dê a sua orientação, demonstre que você sabe o que você está falando, que você não está gaguejando, demonstre que você vale o preço que você cobra. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Isso que falei é muito importante, principalmente porque além de você fazer excelentes perguntas, você deve também se atentar à linguagem correta. Tá? Converse no mesmo nível com o seu cliente. Linguagem técnica demais, linguagem técnica em excesso pode acabar criando uma barreira entre vocês dois. Pode criar muitas dúvidas na cabeça dele. E quando a gente tem dúvidas, será que vale a pena eu comprar isso daqui? Será que isso aqui vai atender as minhas necessidades? Será que isso aqui vai resolver o meu problema? Então, quando a gente tem dúvidas demais, o que a gente faz? A gente não fecha até a gente resolver essas dúvidas na nossa cabeça. Isso é meio que instinta. Então, a gente fica com receio de fechar. Por isso, para que você vai criar mais barreira para o teu cliente? Para que você vai falar laje nervurada, eu vou colocar na sua casa? Para que você vai falar, eu vou colocar um brise na sua casa? Então, a partir do momento que você entende o nível de conhecimento do seu cliente através das perguntas, você se comunica com ele no nível dele. Fale proteção na fachada, não brise. Fale laje. Laje o cliente sabe o que é. Mas não precisa. Laje nervurada. Eu vou fazer uma contraflecha na sua laje. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? O seu cliente não precisa saber desses detalhes nessa primeira reunião. Não nessa primeira reunião. O seu papel é tirar todas as dúvidas dele e não criar mais. O cliente vai entender o que você quer dizer. Siga a minha sugestão. E isso a gente pega depois de muita reunião com o cliente. Não adianta querer pegar isso do dia para a noite. É só na prática, no campo de batalha. Outro ponto. Já aconteceu de clientes fecharem comigo porque o profissional anterior que o cliente fez o orçamento não criou aquela conexão com o cliente. Começou a gerar muitas dúvidas na cabeça dele. Então, será que esse profissional vai dar conta de resolver um problema? Será que o meu dinheiro está bem seguro com ele? Tá entendendo? A gente tem dúvidas na hora de contratar um serviço. Óbvio que os clientes terão dúvidas de contratar o nosso serviço se a gente criar mais dúvidas na cabeça deles, se a gente não souber criar autoridade na cabeça deles. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Dê o seu máximo. Outro ponto, se você está começando, provavelmente não tem um escritório ou uma sala de reuniões. Ainda assim, o local de reunião deve ser planejado e preparado para essa reunião. A menos que você faça, no caso do Skype, né? Você faça uma reunião remota, caso você for pegar um projeto em outra cidade, em outra região. Caso você tenha um espaço reservado para essa reunião, ele tem que, óbvio, estar limpo, organizado, silencioso, confortável. É o mínimo de conforto, né? E a grande maioria dos clientes se importam com isso. Então, tem uma sala pelo menos razoável. Como é que ele vai confiar que você é excelente em interiores se você não tem um local de trabalho decente? Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Outros pontos também. É positivo você oferecer um cafezinho para o teu cliente, uma água para o seu cliente, mas não é o café que vai fazer você fechar o projeto. Não é a bolachinha, não é o bombonzinho que vai fazer o cliente sentir segurança em você. Não é a caixinha personalizada com o projeto que vai fazer o cliente fechar com você. Ele tem que sentir segurança na sua fala, na sua imagem, nos seus projetos, no seu portfólio. Ele tem que sentir segurança na reunião. Ele tem que sentir também segurança em todos os pontos que eu já mencionei aqui, que são demais, entende? Se você não possui nenhum espaço, você pode usar um coworking para atender o seu cliente. Você pode marcar com ele no shopping, na sua casa, na casa dele. Basta... o único problema de você marcar na casa dele é que basta apenas uma vez você ir na casa dele que ele vai falar, ô arquiteta, você pode vir aqui na minha casa mais tarde? Você pode ir no meu trabalho? Então eles meio que se acostumam a isso. Então essa é uma das desvantagens de não ter um local físico. Mas se você tiver um local físico, a reunião tem que ser dentro do seu escritório. Pelo menos essa é a primeira reunião. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Mas assim, Leandro, eu não tenho escritório. Não recomendo você montar um escritório logo de cara. Você pode começar com home office, vai pegando serviço, vai pegando cliente, vai fazendo o seu nome. A partir do momento que está dando lucro e você sentir que não dá mais para continuar em casa, que você precisa de mais estrutura, só nesse momento que você tiver com dinheiro no bolso, sobrando para pelo menos uns 6 meses, aí sim você pensa em alugar um ponto. De contrapartida, comece trabalhando de casa mesmo. Então, pega as reais necessidades do cliente, monte a sua proposta. Se conseguir fazer isso na primeira reunião, você já pode iniciar, nesse caso, a parte de fechamento desse contrato, mostre os seus benefícios, mostre o seu preço. Caso você não conseguir compor o seu preço,
peça para o seu cliente volte em uma segunda reunião, marque com ele uma segunda reunião. Então assim, existem tantos outros aspectos que a gente poderia falar nesse vídeo, só que ele ia ficar muito longo demais. Então se você tiver interesse, a gente pode gravar um segundo vídeo sobre esse tema de reunião, sobre outras dicas que eu posso passar para você, mas o fato é, ouça o cliente com atenção, anote tudo que for importante durante a conversa, faça perguntas inteligentes e demonstre segurança. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Isso já é meio caminho andado na sua reunião com o seu cliente, na sua primeira reunião com o seu cliente. Então, o que você achou desse material? Eu quero saber de você. Eu espero que você tenha gostado e que essas dicas possam ter te ajudado a clarear um pouco mais a sua mente. Então conta pra mim se você conhecer dessas estratégias, se você utiliza alguma dessas técnicas na hora da reunião com o seu cliente, se você conhece alguma outra dica que eu não abordei aqui, se você tem alguma dúvida, tô aqui para te ajudar, beleza? Então, um abraço, a gente se vê no próximo material, até mais.